Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Raquel Castro é a convidada teatra desta quinzena. Raquel é atriz e encenadora. No passado recente já fez um espetáculo onde foi procurar as histórias da sua turma de 95. Já se imaginou morta para contar a vida em retrospectiva. Num passado mais passado já foi a enfermeira Raquel Castro. No futuro próximo, vai ser uma das Castro. As Castro é um espetáculo que se vai estrear neste comboio Odisseia Nacional, do Teatro Nacional Dona Maria II. Não é a Castro, como a tragédia do António Ferreira, sobre Inês de Castro, é as Castro, o apelido carregado pela Raquel e por várias mulheres antes dela. Olá Raquel e obrigada por vires ao podcast do Dona Maria II. Ontem, quando pensava no nome desta tua peça, perguntava-me se é daqueles títulos que já te acompanhava, mesmo antes de haver um projeto concreto para o pôr em cena. O facto de haver uma peça muito importante do teatro português chamada A Castro e o facto de tu seres uma Castro era coisa que já tinha passado pela mente ainda antes de saberes que querias fazer um espetáculo assim ou não? Acho que não. Mas há uma coisa... Parece tão bom. Pois é. Não, mas há uma coisa que se relaciona com isso e que é um bocadinho aflorada na peça, porque a minha avó dizia-me, quando eu era pequenina, que nós éramos descendentes da Inês de Castro e eu sempre tive, quer dizer, sempre, pronto, eu achava isso uma grande herança, não é? Que importante. Que importante. E a propósito disso, no trabalho que agora estou a fazer e como o ponto de partida é uma árvore genealógica, eu confrontei o meu investigador genealogista sobre isso e de facto tenho um sexto-avô, o meu Castro vem de um sexto-avô galego, curiosamente da mesma zona de onde a Inês de Castro nasceu. Inês de Castro era galega? Era galega e é ali daquela zona, mas ele não chegou, não conseguiu, portanto ele teria que ir lá e tentar perceber a ascendência desse sexto-avô e isso ainda não foi possível. Pronto, fica então, para as Castro 2.0. Fica para as Castro 2.0, ou não, eu acho que... Mas isso, fala-se um bocadinho disso na peça, mas acaba por ser um pormenor que deixa de importar, porque outras coisas surgem e que são mais relevantes para esta história e para esta peça. Esta peça, As Castro, vai estrear em junho, em Tomar, é uma peça de família, de genealogias, de escarafunchar. A palavra é engraçada e não é minha. Estou a usá-la com caução artística porque ela aparece na sinopse do espetáculo. Escarafunchar nas histórias da família, várias gerações para trás. De onde é que vem esta tua vontade de escarafunchar na genealogia? A vontade é mais de parte de tentar perceber o que é que eu sou e o que é que eu tenho que vem de trás, não é? O que é que a pessoa que eu sou hoje, o que é que ela carrega desse passado e o que é que pode transportar para o futuro. Tem a ver com essa procura, com eu ser, não a súmula destas pessoas todas, mas se calhar de transportar algumas dessas feridas ou algumas das questões que se calhar umas são mais pessoais, mas também sou também fruto dessa herança histórica, não é? Portanto, há também a mulher que eu sou hoje também é a herança da história e de um Portugal e de uma sucessão de acontecimentos que nos trouxeram até aqui. É curioso porque a genealogia acaba por ser uma espécie de fuga para fora, não é? Porque o que é que sabes destas pessoas? Muitas delas são nomes, simplesmente, não é? Que aparecem em assentos de batismo e em certidões. Enfim, que é preciso ir escarafunchar, lá sim, está, sim. Em sítios muito, muito diferentes e com muita persistência, e já lá vou querer saber mais sobre esse processo. Mas, enfim, acaba por ser uma construção narrativa que tu fazes agora, a posteriori, porque muitas dessas pessoas são nomes, não é? Sim. Como é que experiências? Como é que se preenchem esses nomes? Sim, ou seja, essa descoberta, portanto, da árvore e dessa pesquisa que foi feita e que é muito objetiva, acaba por se tornar bastante genérica a certa altura e a própria história, e eu acho que as peças depois também têm um bocadinho estas condicionantes, as peças acabam por, não é por se descobrir a si próprias, mas acabam por encontrar um caminho.
caminho. E há um caminho que, entretanto, eu fui descobrindo com esta pesquisa, não é? E é um caminho que, na verdade, me aproxima mais das gerações mais próximas, no fundo, da minha mãe, da minha avó, da mãe da minha avó e pronto. E são estas 4 gerações, 5, que eu acabo por escarafunchar, também porque tenho mais forma de lá chegar, não é? Porque há histórias que ainda podem ser contadas, há fotografias que ainda existem e há vivências que ainda são, algumas até vividas por mim, outras não, mas que ainda são possíveis de contar através destas vozes. São pessoas com preenchimento ainda. São pessoas com preenchimento. As outras, podemos imaginar, podia ter feito um exercício fantasioso também à volta desses nomes e dessas localidades e dessas histórias, mas acabei por seguir este filão mais próximo, que também acho que é mais representativo daquilo que eu sou. Pelo menos é mais fácil de compreender. Sim. A genealogia, enfim, a questão das árvores genealógicas é um tema infinitamente fascinante e que fascina muitas pessoas, não é? Fora do campo artístico. A maior parte de nós, eu diria que conhece ou ouviu falar, sei lá, para aí até aos 3 avós, mas a partir daí perdemos o acesso, não é, ao nosso passado, à genealogia, para uma família comum, sem brasão, sem nenhum passado especial. A família vai até onde a memória de alguém vivo, até onde vai a memória de alguém vivo que se lembra dessa pessoa, que tenha uma memória com essa pessoa, e depois esquecemos. Explica-nos como é que funciona este trabalho de investigação, que não é nada simples, é preciso muita persistência para andar atrás de informação dispersa, porque os registros, de forma sistematizada como acontece hoje, é relativamente recente, portanto não é fácil aceder a essa informação. Como é que foi? Contrataste uma pessoa para fazer isso? Contratei uma pessoa para fazer isso, sim. E essa pessoa fez esse trabalho. E explicou-me como é que isso também se faz. Hoje em dia há parte, muitos dos registros das certidões há uma grande parte até, agora não sei qual é a data, mas que já está digitalizada, que é mais fácil de aceder, mas basicamente é um trabalho uma espécie de trabalho detetive em que ele está sempre à procura da filiação da pessoa, portanto, nos registros que vai encontrando, ou seja, a minha certidão de nascimento tem o nome dos meus pais, depois procurar a certidão deles, depois procurar a certidão dos meus avós. A certa altura dos meus avós não existe, acho eu já, a de nascimento já é a de casamento ou a de batismo. É preciso supor mais ou menos onde é que a pessoa terá casado, onde é que terá nascido, para ir procurar nesse sítio? Sim, e normalmente, no meu caso, a minha família, tenho muita família até muito atrás, que é em Lisboa, e portanto, até acho que às vezes é mais difícil porque são paróquias muito específicas, ou igrejas, portanto, paróquias no fundo, e em que ele no fundo vai procurando nesses respectivos sítios os livros de batismo e os livros que acho que eram os mesmos, até os de batismo e os de casamento, eu posso ter alguma coisa assim errada, e vai procurando isso, nesses registros. Depois às vezes vêm as profissões das pessoas, às vezes vêm as moradas, normalmente vinham as moradas, as profissões. Mas às vezes também era uma informação que ficava muito ao critério de quem escrevia aquilo, não é? Sim, podia acontecer. Sim, às vezes bastava o padre, neste caso, omitir alguma coisa que já se perde ali o fio à meada, ou às vezes há nomes mais, sei lá, Ana não sei quantas, não é? Que fica ali um bocado na dúvida se é Reis, se é não sei o quê. Portanto, às vezes caligrafia também é um desafio. Sim, é uma coisa inacreditável. E quando às vezes vamos dar a localidades, por exemplo, se tens uma família em Serpa, ou que eu também tenho lá uns sexta-avós, ou uma coisa assim, quando é circunscrito a uma região, acho que às vezes acaba por ser mais fácil procurar, porque se houvesse algumas gerações naquela zona, também é mais fácil encontrar, mas pronto, eu não sou perita nisto, só fui acompanhando o processo e conversei bastantes vezes com o Rui, que fez esta pesquisa e que só faz isto. Portanto, a vida dele é fazer este trabalho e escrever estas histórias, porque ele depois compila tudo num livro. Eu não cheguei a fazer o livro, mas ele depois compila ele próprio vai tentando, no fundo, descortinar pequenas biografias, fazendo pequenas ilações, mas sempre ele é muito objetivo e tenta sempre, que aquilo seja o mais rigoroso possível. Não te entrega um romance histórico? Não me entrega. Isso, acho que estou mais eu a fazer do que... O genealogista Rui é personagem no teu espetáculo. É verdade, sim. Achei que era importante incluí-lo porque ele, não só para contextualizar um bocadinho o início da história, que começa até de forma parecida com a conversa que nós estamos a ter aqui agora, e ele acaba por ser uma espécie de figura
Não é que eu tenha desenvolvido muita personagem nesse sentido. Não é propriamente um cor, não é propriamente um oráculo, mas tem ali uma presença qualquer que, no fundo, que abre um caminho. E que é ele que também acaba por encerrar a peça de alguma forma. E, portanto, achei que era importante ele aparecer, ele existir. É, no fundo, a única personagem que não faz parte da família que aparece, mas que eu acho que é importante. E o que é que tu fazes? Enfim, o espetáculo ainda falta algum tempo para a estreia, vai mudar certamente até lá, mas o que é que nos podes dizer sobre aquilo que quiseste fazer com estes 300 fantasmas em palco? Sim, lá está, como estávamos a falar no início, eu acabei por... A peça acabou por tomar o seu próprio caminho, eu acabei por me dedicar mais a este ramo materno e às descobertas que também fui fazendo sobre ele. E depois houve um acontecimento importante que acabou também por se tornar muito importante, no fundo, na dramaturgia, que tem a ver com a situação da minha avó. A minha avó ainda está viva, mas está numa fase muito avançada da velhice e de um processo de fim de vida. E isso acabou por se tornar muito importante no momento da criação da dramaturgia e ao mesmo tempo por trazer outras questões que me parecem pertinentes e atuais, que achei que também por isso era importante incluir na peça. E lá está, e também da dramaturgia que já vinha a imaginar, que tem a ver com esta herança e com aquilo que nós trazemos também do nosso passado filial e histórico, e que tem a ver com a situação da minha avó viver em casa da minha mãe cuidar da minha avó, e disto se tornar um processo que tem muitas agruras, que levanta muitas questões relacionadas com a forma como nós cuidamos dos nossos idosos, com o facto de serem os filhos ou neste caso as filhas normalmente, que acabam por cuidar dos pais em fim de vida, e da forma como nós também não estamos preparados enquanto sociedade para lidar com isto, não é? Com estas questões. O que acontece na peça, e o que estamos agora também ainda a descobrir, é a história de uma filha que também quer perceber e quer confrontar a mãe com estas questões e com esta herança e com o facto de haver muitas coisas que eu considero que carrego, lá está, e que tem a ver com estes lados da supermulher, da mulher perfeccionista, da pessoa também que tem que lidar com uma mãe que está sozinha a fazer este trabalho. Portanto, andámos aqui muito à volta destas questões e destas feridas. Sim. Uma filha que também é mãe. Uma filha que também é mãe. Portanto, a reflexão continua para baixo, não é? Sim, a reflexão continua para baixo e para o futuro. Também de mãe de raparigas, ainda por cima, para ajudar. E que, no fundo, também, claro, chegas a uma idade a que tu chegas e que percebes que, de facto... não só fazes coisas que achavas que não irias fazer, como também parece que te estás a tornar cada vez mais parecida com a tua mãe. E isso é um espelho que tem muitas coisas boas, mas que também tem coisas que é preciso combater. Como é que funciona a tua cabeça em termos de concepção de um espetáculo? Ou seja, imaginas que queres falar sobre isto, sobre a genealogia, encetas todo esse processo de descobrir quem são os teus antepassados e depois precisas de agarrar um tronco qualquer, no caso, falaste da história da tua avó, precisas de definir para ti esse eixo que vai orientar tudo o resto, o tema geral já te chega para sentir que estás a caminho da peça. Como é que funciona a tua cabeça? Não, o tema geral não chega para perceber esse tronco. Acho que o tema geral, estou a chamar de tema geral a um ponto de partida, não é? Pode haver um ponto de partida que é preciso, no fundo, depois, neste caso, havia a árvore, não é? E a árvore já existindo era um ponto de partida, mas depois é preciso andar, olha, lá está, escarafunchar ali à volta, perceber o que é que aquilo pode trazer em termos de história ou de temas, ou é perceber qual é esse tronco, um fio, não é? Um fio, um esqueleto. Uhum. Portanto, isso dá muito trabalho. Normalmente é preciso de muito trabalho para perceber efetivamente qual é, no fundo, esse esqueleto, ou essa premissa, ou é o que é que vai orientar, ou o que é que vai ligar, não tanto ligar as coisas, mas o que é que vai, no fundo, o cerne, não é? Da coisa. E isso é um momento, é isto. Não. Há um momento em que tu pensas, mas não é tão, acho que se vai encontrando a pouco e pouco. O que é que tu descobriste de mais surpreendente sobre as Castro? Houve uma coisa factual e engraçada. Esta acho que é engraçada. Descobri que uma das minhas trisavós,
Por acaso não é nenhuma desta, eu falo disso na peça, mas não é esta, não é a mãe da mãe da mãe da mãe da mãe, mas é um bocadinho ao lado. Era uma latoeira importante, teve uma latoaria e era uma viúva da casa, portanto havia muitas, a viúva não sei quantas, não é? As empresas que as mulheres assumiam depois de se tornarem viúvas, e descobri que uma atriz-avó minha era uma latoeira importante e teve uma latoaria que era a latoaria Ferrão, e depois encontrei caixas no OLX e comprei uma caixa, duas aliás, e isso é giro, pronto, é giro como há que giro, a minha avó tinha uma latoaria, eu agora comprei uma caixa que existiu e está lá escrito Latoria Ferrão, pronto. Isso é uma descoberta engraçada. Mas as outras acho que são mais profundas e são mais... tem a ver com, não sendo um fim, estas pequenas resoluções que tu queres para a tua vida, acho que vais encontrando no caminho algumas coisas que te ajudam a encetar o futuro, não é? Sim. É engraçado, a propósito dessa tua avó latoeira, não sei se vou dizer uma grande barbaridade, mas é quase como se nesse tempo, a viuvez era uma espécie de emancipação, claro, a possibilidade sim. de emancipação, Sim, não é? sim. Paradoxalmente. Sim, embora lá está, e também falo disso na peça, ter encontrado esta avó e ter percebido é uma descoberta um bocadinho do genealogista, e depois em confrontação com a minha avó, que a minha avó confirmou ainda que isso era verdade, mas não há nenhum registro de que ela seja essa pessoa, não é? Porque esse registro não vem... Ela nem sequer tem uma profissão associada à sua biografia, digamos assim. Mas os homens todos, o marido, os pais dela, ou os pais do marido, já não sei, também eram latoeiros, portanto... Faz sentido. Não, sim, faz sentido. Ele percebeu isso, portanto, o genealogista, só por ver que as moradas, as latoeiras à volta e o apelido, percebeu, esta senhora deve ser aquela latoeira, não sei o quê, e a minha avó, pronto, efetivamente era verdade. Mas é estranho como é que, pronto, não é assim tão longe no tempo, não é? Não está assim tão atrás, mas eu não sabia isso. Ainda não dissemos que estas histórias em palco se contam com 3 intérpretes, tu, outra Castro, a Sara de Castro. Somos quatro, na verdade, sim. A Tânia Alves também, porque é uma aquisição, é a contratação então, recente. Vi a informação ainda... sim, não faz mal, antiga. Ainda não está atualizada. Ok, e o Tonan Quito? Sim, e a Sara Inês Gigante. E a Sara Inês Gigante também entra, sim. Ok. Sim. Como é que chegaste a esta formação? Há coisas que não têm muita lógica, ou a lógica às vezes é mais prática do que outras coisas, portanto eu tenho feito... Já fiz alguns solos, não é? Como a Turma 95, tu falaste, e fiz mais 2 antes desses espetáculos que tu referiste. E, portanto, uma coisa que eu decidi logo à partida foi que esta peça não seria um solo, nem que fosse pela vontade que eu tinha que não o fosse. Ou não seja, estar sozinha. Não estar sozinha, sim. Acho que eu vim para o teatro para estar com pessoas e para estar em grupo, e já me deparei com muitas situações em que de repente estou sozinha e no sentido de, pronto, passas muito tempo sozinha a trabalhar, passas muito tempo sozinha a fazer produção, neste caso não é sempre assim, mas ao longo dos anos, e fazer um espetáculo sozinha é giro e é interessante, mas também tem um lado um bocado penoso, porque estás sozinho, é mais giro. Pronto, eu gosto mais de estar com outras pessoas. E neste caso decidi logo que queria ter 2 intérpretes e achei que o Tonan e a Sara de Castro, para além de serem atores que eu admiro e com quem gosto de trabalhar ou gostava de continuar a trabalhar, já tinha trabalhado com eles, achei que havia aqui uma triangulação interessante por termos uma idade mais ou menos próxima, em que eles podiam se calhar eventualmente fazer os meus pais ou fazer os meus avós, ou seja, brincar aqui um bocadinho com estas idades dentro daquilo de termos a mesma idade, digamos assim. O Castro da Sara é pura coincidência? O Castro da Sara é pura coincidência. Ela por acaso fez de minha irmã num filme e a irmã dela chama-se Raquel, mas é coincidência. É coincidência. Okay. É coincidência. Uma coincidência com várias declinações. É. A Sara Inês Gigante, na verdade, é a minha assistente de encenação e faz apoio à criação, mas acabou por... começámos a ver que era necessário haver mais um corpo, e o corpo dela era o que estava mais próximo, e ao mesmo tempo era uma pessoa que podia representar a filha, neste caso, e sendo ela um bocadinho mais nova também fazia sentido. O Tonan, no fundo, representa todos os homens, mas cada mulher é representada por uma mulher ok, portanto diferente. são 5 Castro sim, em palco. São 5 Castro em palco. As Castro vão entrar na Odisseia Nacional em junho, a estreia é dia 16 de junho em Tomar, e depois tem apresentações também em Oliveira do Bairro a 24. Eu queria falar da Turma de 95, o espetáculo que tu fizeste há uns anos, 2019. Foi em 2019, sim.
Um espetáculo em que, como que pediste emprestado um modelo de espetáculo que já tinha sido feito pela companhia britânica Third Angel, pegaste nesse guião, nesse modelo de espetáculo, para montar a tua própria história, a história da turma de 95. Esse espetáculo foi para ti o quê? É um exercício de nostalgia? Foi sobretudo isso? Foi sobretudo outra coisa? O que foi? Esse espetáculo foi muito importante, sim. A minha melhor amiga chamava-se Mariana Oliveira. A sério? A sério. A Mariana, sim. Falavas dela neste Sim, falo de toda a gente, sim. Esse espetáculo é um espetáculo que o Alexander Kelly criou já fez 20 anos, já passaram 20 anos sobre a criação. Tu não viste esse espetáculo? Que eu não vi. Chama-se Class of 76 e o Alex fez, e o Alex é uma pessoa que dirige um curso na Gulbenkian que muitos dos nossos colegas e ensinadores fizeram também já há algum tempo. E eles na altura acho que viram um vídeo desse espetáculo. O Pedro Gil, que é o meu companheiro, falou-me uma vez do espetáculo e eu fiquei sempre com essa ideia que achava a ideia fantástica de pegar na fotografia de turma e de fazer, no fundo, um espetáculo a partir disso. Fiquei sempre a namorar essa ideia, mesmo não tendo visto o espetáculo, porque na verdade tinha muita curiosidade de, se calhar, lá está, de escarafunchar nesse passado e de perceber algumas coisas e de voltar a ver aquelas pessoas. E a certa altura, pronto, decidi fazê-lo. E lá está, houve um processo de investigação, no fundo, anterior depois à dramaturgia e à escrita, mas que passou por encontrar essas pessoas, por entrevistá-las e por pô-las a escarafunchar também esse passado, ligado às memórias da escola, ligado à vivência daqueles tempos, daquele crescimento, não é? Dessa fase de crescimento. O espetáculo, na verdade, na relação com o espetáculo do Alex, o ponto de partida é o mesmo, que é pegar na fotografia e entrevistar e procurar as pessoas. É um espetáculo depois muito diferente. Eu depois acabei por ver o espetáculo em vídeo mais tarde, porque o espetáculo do Alex refere-se mais à infância, portanto a turma dele é uma turma de pré-primária e é anterior à internet no seu apogeu, portanto o espetáculo dele era muito sobre a procura das pessoas. E sobre esse lado detetive ele tinha uma agenda telefónica, portanto andou a telefonar para os pais, e ele não encontrou uma data de pessoas, o que também é bom depois para a dramaturgia, porque há sempre coisas que peças ficam por preencher. No meu caso, era o que eu queria dizer. Eu encontrei toda a gente. Esse caminho foi abreviado no teu, foi um bocado na era abreviado. da internet. Foi um bocado abreviado, embora houvesse pessoas que eu tive dificuldade em encontrar. Mas acabei por conseguir encontrá-las todas, por conseguir estar 2 horas a falar com elas, portanto foi incrível. Foi mesmo bom, pronto, foi mesmo um espetáculo que correu bem, porque sendo um exercício de nostalgia também, acho que é um espetáculo que acho que tem um impacto forte nas pessoas, porque a fotografia está cheia de expectativa e de vida, e crescer nos anos 80 foi crescer numa época de tranches da União Europeia e de pontes Vasco da Gama e do Colombo e dessas coisas todas, em que todos íamos e estávamos num contexto muito privilegiado, porque era um colégio no centro de Lisboa, portanto, onde as oportunidades existiam para todos ali, não é? Era mesmo um meio muito, muito privilegiado. Mas, na verdade, a vida depois encarrega-se de defraudar expectativas, confirmar outras. Confirmar, se calhar, algumas que não era expectável que se confirmassem, outras defraudar, outras que pareciam, não é, ter esse futuro brilhante e luminoso. Portanto, esse confronto com a realidade e com o passado e com não é, com o que é que nós somos agora e aquilo que achávamos que se calhar íamos ser, está cheio de... Eu ia dizer é duro, mas não é necessariamente duro, não é? É cheio dessa vida e daquilo que a vida depois também oferece, não é? Coisas boas, coisas más, coisas difíceis, e tive muita sorte porque eles foram todos também, eles e elas, não é? Muito, muito generosos na forma como confiaram em mim. Toda a gente aceitou? Toda a gente aceitou, sim. Eles também não sabiam bem ao que ia, não é? Ou seja, eles conversaram comigo e eu também depois acho que tive sensibilidade para utilizar aquilo que achava que podia utilizar, não é? Tentei ter sempre bastante cuidado, mas é isso, é um espetáculo em que não foi preciso inventar nada, portanto, foi só
não estragar o material. E o Alex também encontrou um dispositivo mágico que depois acaba por servir o espetáculo e que eu também uso, portanto é o ponto de partida, esse dispositivo, e um bocadinho a estrutura são as 3 coisas que eu tenho em comum com o espetáculo do Alex. Também consegui trabalhar com ele, que era uma vontade que eu tinha muito grande, porque ele é uma pessoa muito sensível e também muito positiva na forma como encara o trabalho. E ele também, no fundo, ajudou-me a construir o espetáculo. Tivemos uma semana em residência já no momento final. E sim, há um lado, lá está, não era esse o objetivo, mas de facto consegui perceber que isso foi uma lição importante, que de facto não só aquilo que nos acontece às vezes, ou seja, as coisas que fazemos aos outros, e o espetáculo também tinha muito este lado às vezes de alguma... Agora diz-se bullying, não é? Na altura não era bullying, mas havia também essas formas às vezes de estarmos uns com os outros. Mas não só a nossa versão da história não é a mesma única, portanto, e a forma como nós a vivemos e as coisas que têm impacto em nós, ou que as outras pessoas têm em nós, às vezes não é recíproco, não é? Às vezes as pessoas fazem coisas que têm um impacto gigante em nós e a intenção delas até não era essa, ou até, neste caso, quando olhas muito para o passado, percebes que houve coisas muito marcantes que se calhar foram um episódio naquele dia, não é? Mas que tu recebes ou tu entendeste como se fosse uma coisa repetida, ou que, pronto... A tua memória para esses episódios particulares é boa? Em 95 tu e os teus colegas andavam no 9º ano, portanto teriam 15 anos. A tua memória para lembrar essas coisas da juventude e da infância é boa? Nem por isso, não. Eu acho que a minha vontade também de fazer o espetáculo tinha a ver com perceber um bocadinho melhor o que é que eram estas várias versões. A minha memória não é que não fosse boa, porque houve muitas coisas boas e crescer ali foi também muito bom. Mas há ali questões sociais, ou seja, eu venho do meio de classe média e estava no colégio, as pessoas eram de classe média alta, muitas delas, mas mais do que isso, eu até tinha essa ideia, achava que eu é que era a única pessoa que não era tão, não é, tipo, não pertencia a um certo escalão social, às vezes não era só o económico, ali naquele caso também era um escalão social, e lidava mal com o facto de não pertencer ali, não é? No fundo, vivi muito tempo da minha vida, até porque isso depois perpetuou-se noutras escolas, a querer pertencer a uma coisa, no fundo, à qual não pertencia. Portanto, e isso foi muito marcante no meu crescimento, sim, esse querer pertencer a um sítio ao qual não pertencia. Isso não tem nada de errado. E, na verdade, eu acho que hoje faço teatro. Isso foi uma descoberta que eu fiz com esse espetáculo. É uma descoberta importante, lembra-me agora. Acho que faço teatro porque, quando comecei a fazer teatro, comecei a fazer o teatro no Chapitão, num curso pós-laboral, com 20 anos, mais ou menos. Portanto, assim, mesmo a entrar na faculdade... Foi a primeira vez que eu senti que que estava com pessoas, e era um grupo de pessoas bastante heterogéneo também. Com pares. Foi a primeira vez que eu encontrei os meus pares e me senti pertencente a qualquer coisa. E acho que foi isso que fez com que eu quisesse fazer teatro depois e continuasse a fazer. Embora eu não tivesse consciência disso na altura. Mas fazer esse espetáculo, a Turma 95, fez-me perceber isso. Fez assim, ok, se calhar é por isto que eu faço, porque eu nunca quis ser atriz, né? Eu nunca tive essa apetência, né? Portanto, com 20 anos vais para o Chapitão, ao mesmo tempo estás a entrar na faculdade para estudar enfermagem. Sim, portanto, sim. Lá está, seguindo o paradigma da mulher, a mulher cuidadora, a mulher que cuida dos outros, a mulher que tem um sentido social e útil, não é? Embora eu acho que isso é importante e na altura fazia-me sentido e continuo a acreditar que nós devemos, quando podemos, não é? Conseguir estar para os outros. Mas nessa altura, sim, eu queria seguir psicologia ou medicina, depois acabei por ir para a enfermagem e fiz esse curso e trabalhei, mas sempre fazendo teatro nesses cursos e depois no conservatório. Depois acabei por conciliar as duas coisas há algum tempo. Trabalhaste como enfermeira quanto tempo? Trabalhei como enfermeira 3, 4 anos, acho que sim. Até que chegou um momento em que foi preciso decidir, porque era demasiado? Era demasiado, sim. No fundo, trabalhei o tempo todo da escola, mais ou menos, sim, o tempo todo da escola. Já trabalhava há algum tempo e depois foi o tempo do conservatório.
tive pessoas que trabalhavam num sítio onde as pessoas me ajudavam imenso, e tinha uma equipa fantástica, e foi isso que me permitiu conseguir conciliar as duas coisas. Trabalhavas no hospital? Trabalhava no Júlio de Matos. No Júlio de Matos, sim, ok. Sim. Foi lá que trabalhaste sempre? Ainda trabalhei noutros sítios, mas sim, foi lá que fiz a minha curta carreira. Sim. A minha curta carreira. Ainda são alguns anos, não é? Sim. E os outros anos de estudo para trás? Sim. Os hospitais são talvez os lugares mais ricos em histórias e em espetáculo humano, não é? Sim, os lugares sim. onde as tragédias, as comédias mais inacreditáveis acontecem Sim. a toda a hora, num espaço e num tempo muito condensados. Certo, sim, é verdade. A tua vivência clínica num hospital como o Júlio de Matos deixou o quê em ti? Ser enfermeiro e ser enfermeira, não é? Neste caso, é uma constante. Estava a faltar a expressão. Banho de realidade, não é? Portanto, e digo isto em todo o percurso que começa num primeiro ano de estudos de enfermagem. Deparas-te com realidades e com questões de uma natureza, lá está, humana, que não imaginavas, e fazes coisas que não imaginavas ser capaz de fazer, não é? De lidar com pessoas mortas, ou lidar com situações duríssimas, ou de dor, de sofrimento, que tens que estar apto para conseguir, não é? Dar a mão e fazer outras coisas, que eu me lembro de, durante o curso, pensar, tipo, como é que eu estou? Bem, ok. É preciso fazer e fazes. Não, na altura era muito assim, não pensas muito, porque estás ali, tens que fazer e tens que lidar com isso. E, portanto, isso acho que te dá uma aprendizagem muito grande para a vida prática até, e para uma série de coisas. No caso do Júlio de Matos, trago muitas memórias e também tinha as pessoas de quem eu cuidava ou que estavam lá. Não havia uma rotatividade dos doentes como há num hospital mais geral, não é? Portanto, há doentes que se eu encontrar na rua, já me aconteceu encontrar uma utente na Avenida do Brasil que se lembrava de mim e tinha uma equipa fantástica. Portanto, era muito... havia ali um companheirismo e entre mim e as pessoas que trabalhavam comigo, muito grande, e também sou ainda amiga de algumas dessas pessoas, embora não convivamos muito hoje em dia, e há mesmo uma tentativa de compreensão, não é, do outro. São pessoas que lidam com... É um tipo de sofrimento muito diferente de um sofrimento mais físico, não é? Uhum. E são pessoas muito sensíveis, portanto, acho que há essa... Trago isso comigo, essa proximidade com o outro. É uma coisa que me interessa. E o teatro consegue pôr-te nesse lugar que um hospital necessariamente tem, não é? Esse lugar extremo de sensibilidade e de exposição ao tal espetáculo humano de que falávamos. O teatro consegue ter, sendo ficção, consegue ter essa força que a vida tem? Eu acho que tem, sim. Acho que tem, não só naquilo que se concebe, nesse lado artístico de tentarmos, não é, de escrever uma história ou de representar uma pessoa, não é, de tentar aproximar-nos a uma personagem, a uma pessoa, de tentarmos representar outra pessoa. Acho que precisamos mesmo de conseguir acolher essa humanidade, ou de acolher esse lado, ou de acolher aquilo que o outro pode pensar ou o outro pode ser. Mas também acho que isso para mim é uma coisa importante dentro daquilo que é um processo de trabalho, de ensaios ou de construção de uma equipa. Eu valorizo muito o bem-estar das pessoas e gosto muito de pensar que os meus processos podem ser bons para os outros, ou seja, que aquilo foi um bom momento. O que levamos não é só o espetáculo, mas que aquele tempo que passamos juntos que é bom e que é profícuo artisticamente, mas também é profícuo humanamente e em termos de bem-estar. Eu gostava de falar de um outro espetáculo que fizeste, na verdade, muito pouco tempo depois da turma de 95, alguns meses, sim, não é? Foram separados. Suspiras como quem se lembra do tempo. Sim, desses porque tempos. não foi uma boa opção. Não foi uma boa opção, sim. O espetáculo chamou-se A Morte de Raquel, completa com as Castro e com a turma de 95 aquilo que eu vou chamar, sem nenhuma autorização para isso, mas uma trilogia autobiográfica, não é?
já há um passado antes destes, por isso o meu primeiro espetáculo que eu fiz já é o primeiro bebé, que se chama Os Dias São Connosco, foi o primeiro espetáculo que eu fiz e que eu também por acaso gosto muito, não vou agora dissertar sobre ele, mas na verdade, olhando para trás, e eu não penso muito nisto quando começo os processos ou tenho pontos de partida, eu acho que tenho gostado de andar a brincar com o tempo, não é? Olhar para trás, olhar para a frente, olhar para o passado, pensar o futuro, e isso tem acontecido, e nesse primeiro espetáculo isso também acontecia, porque no fundo fazia um vídeo, era uma espécie também tinha um ponto de partida que era um diário, e é um vídeo para a minha filha mais velha ver quando for crescida, que era filmado com público. E é um espetáculo que eu ainda hoje gosto muito. Esse vídeo existe, não é? Esse vídeo existe, portanto, sim, esse é um projeto em curso. É um vídeo para a tua filha ver quando tiver... quantos anos? 28, supostamente, se conseguirmos aguentar. Sim. E, portanto, não, o trabalho autobiográfico tem acontecido, tem sido... Há um lado bastante, lá está, doloroso depois nestes processos, porque tens mesmo que escarafunchar é uma palavra-chapéu. É uma palavra-chapéu desta conversa. E por isso não sei qual é que será o próximo projeto. Pode não ser, e era bom que se calhar não fosse também, não precisamos de andar sempre a fazer as mesmas coisas, digamos assim, mas na verdade tem sido, e acabo por me rever também depois nos objetos que construo quando os pontos de partida são estes, e portanto tem sido um caminho. Vais fazer um Shakespeare para a próxima? Podia fazer. Não era impossível, sim. Deixa-me perceber se a autobiografia, esta ideia de autobiografia, interessa-te mais enquanto verdade, ou possibilidade de trabalhar a partir de coisas que são verdade, ou como possibilidade de mentir ou ficcionar? Interessa-me isso. À volta de algumas verdades. Não, interessa-me as duas coisas. Eu gosto do limite da agora, pronto, também temos, está um bocadinho em voga, não é? A autobiografia, a autoficção. Acho que as pessoas interpretam isso um bocadinho às vezes à sua maneira. Para mim é sempre uma ficção a partir do momento em que está em cena. Sim. Pode ser mais documental, menos documental. Isto agora é um bocadinho, andamos sempre um bocadinho à volta disso, dessas palavras. A mim não me interessa tanto a verdade, embora acho que há um contrato entre quem está no palco e quem está a assistir que se estabelece, e portanto a partir do momento em que eu digo o meu nome e digo que aquilo eventualmente são aquelas pessoas, as pessoas podem achar que, imagina, no caso da Turma 95 aquilo é tudo inventado, mas eu acho que o contrato que estou a estabelecer é que aquilo é um espetáculo, neste caso documental, e portanto não me interessa tanto essa questão de pôr as pessoas a pensar isto é verdade, Sim. Isto é mentira. Interessa-me que aquilo reverbere nas pessoas e que as pessoas usem aquilo e se liguem àquilo que estão a ver. Embora há isto curioso, não é? Quando aparece esse selo, essa etiqueta enfim, que vemos imenso nos filmes, do baseado em factos reais, há ali aquilo faz qualquer coisa em nós, sim, não é? Faz. Essa ideia de que há uma tensão que eu verdade. acho que se estabelece. E gostava até de perceber um bocadinho mais sobre isso e de explorar isso, o que é que isso pode ser, o porquê é que isso acontece. Mas sim, acho que há uma tensão que se estabelece e, portanto, também há uma honestidade qualquer que é preciso ter. Ou seja, perceber quais também são os limites dessas mentiras, ou do que é que se vai inventar, ou das éticas também perante os outros, não é? Porque se eu faço uma coisa, se eu entrevisto as pessoas da minha turma e vou falar sobre elas, há uma ética que eu tenho que ter quando vou para a cena falar sobre elas, não é? Não posso dizer aquela coisa mesmo fixe que alguém me disse que era ótima, mas de repente eu sei que ela se vai sentir desconfortável se ouvir. Portanto, há aqui limites para as coisas. Acho eu, pronto. São limites pessoais, são nada são te limites impede, pessoais. não é? Claro. São limites pessoais, Sim. Mas que eu acho que existem. Mas, na verdade, é isso. Os pontos de partida têm sido autobiográficos. As peças, nesse caso, A Morte de Raquel, por exemplo, era uma brincadeira, ou seja, à volta de uma retrospectiva de vida, não é? De uma biografia de uma pessoa com 100 anos, que era eu. E, portanto, há uma parte da história que tem que ser necessariamente mentira, porque eu não vivi desde os 40, imagina, até aos 99, que é a idade com que eu morro nessa história. E, portanto, essa vida tem que ser inventada. Embora as pessoas a minha mãe foi ver e confrontou-me com coisas uma brincadeira que eu fazia na peça sobre um assunto, e a minha mãe, mas aquilo aconteceu. E disse, não, mãe, aquilo é mentira, não sei o quê. Tive que lhe explicar. Portanto, quem me conhece
bem ou mais ou menos. Há sempre coisas que se calhar sabe que são verdade, outras pessoas, mas quem não me conhece, e também interessa-me fazer espetáculos e teatro para as pessoas que não me conhecem, acho que terá outra relação com o material, não é? Sim. A morte de Raquel, justamente, onde tu encenas a tua própria extinção. O funeral, o teu velório, convidas o público. Eu vou ler a sinopse que tu escreveste para o espetáculo. Raquel, 1981-2080. Já agora deixa-me só esclarecer isto. Porquê 99 e não 100? Porquê que já agora não te fizeste centenário? Porque acho que é mais trágico morrer, não é? Morrer aos 99. Okay, ao mesmo tempo, nesse momento pode ser um bocado irrelevante. Sim. Não sei. Mas claro que fiquei com esta coisa pendente, já que é ficção, porque é que não te imaginaste centenário? Bom, vou ler a sinopse. É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da nossa Raquel na noite passada, aos 99 anos de idade. A sua morte causa-nos uma enorme tristeza, mas as memórias que nos deixa são também razão de alegria por termos feito parte da grande aventura que foi a sua vida. Agradecemos todas as mensagens de conforto que temos recebido, etc, etc. Eu ontem estava a ler isto e a sensação mais imediata foi de... Tu usaste agora a palavra brincadeira. Eu ia dizer divertimento, não é? Isto, por alguma razão... É divertido imaginar isso, pensar isso. O que é estranho, num segundo momento, pensar isso, porque raio que há de ser divertido uma coisa que costuma ter tão pouca piada, não é? Claro. O velório e a morte de alguém. Tu estavas nesse lugar meio lúdico, meio escarninho, meio de sarcasmo também em relação à própria morte, quando fizeste este espetáculo, quando decidiste fazer isto, encenar o teu velório. Não propriamente, não. Ou seja, lá está. Às vezes os processos são duros, não é? E fazer esse espetáculo... Eu tenho bastante sentido de humor, acho eu, e gosto que isso também apareça e transpareça nos espetáculos. E o espetáculo acho que tinha muitos momentos cómicos e engraçados, mas acho que não era ligeiro, acho que te fazia pensar e que te fazia a questionar algumas coisas. Mas não quer dizer que não tivesse esses momentos, não é? E lá está, e para chegar aí também foi preciso passar pela dureza de pensar sobre isso eu faço, não é? Fazemos estes exercícios de pesquisa que faço muitos e que passam por escrever coisas, por pensar coisas, por fazer listas, e portanto andei ali, lá está, a escarafunchar à volta da morte e à volta das cartas de despedida e a escrever coisas e a pensar nisso, e isso foi duro, foi bastante duro. Depois, escrevendo a peça, pondo-a em cena, estando com os outros e descobrindo as suas formas finais, a peça acabou por ter um lado lúdico e com momentos cómicos, mas também acho que... Eu gosto de coisas glicodoces, não é? Tragicómicas, melancólicas, cómicas, portanto, gosto desse como espectadora, não é? E como artista, acho que é um tom que me agrada. Sim. Este espetáculo implicou que tu, a dado momento, pedisses a amigos e pessoas próximas que descrevessem elogios fúnebres. Sim, isso foi muito engraçado. Às vezes, essa peça foi interrompida com a pandemia. Portanto, essa ironia muito macabra também, aqui no meio disto. Essa peça foi um dos espetáculos cancelados, porque estávamos em cena mesmo quando começou em março, não é? 2020, mas ainda fizemos alguns, felizmente, fizemos 8, acho. Estreou em fevereiro e depois início de março. Sim, e depois não fizemos a última semana. Sim. E depois voltei a fazê-la no Porto, mas já me aconteceu lê-la em sessões de leitura para as quais fui convidada e com leitura com o público. E foi muito giro lê-la também passado este tempo e passado esse trauma da pandemia, portanto foi muito engraçado. Mas curiosamente, estou a dizer isto porque curiosamente nesse momento em que lemos os elogios fúnebres eu fico sempre bastante envergonhada e constrangida porque penso que aquilo é bastante pretencioso. Porquê? Porque nós elogiamos sempre os mortos, não é? E isso foi uma ideia que apareceu num dos exercícios que eu fiz e pensei, vou fazer isto e depois vou pedir isto a alguns amigos, pronto, e amigas, e lá fiz o pedido e as pessoas responderam, algumas delas, e levaram o exercício, algumas delas levaram o exercício mesmo bem, e mesmo a sério, então aquilo é muito elogioso, não é? E diz muita coisa, e ao mesmo tempo é um ótimo exercício de autoestima, porque pensa, esta pessoa gosta mesmo de mim, tipo, vai-se lembrar de mim assim, ou se eu morresse era assim que se lembrava de mim.
E, portanto, isso é integrado na peça num momento bastante cómico, porque os elogios estão dentro de uma pinhata que tem assim uma forma de uma caveira, e depois os elogios são lidos, pronto. Mas sim, fiz esse exercício e o resultado foi bom, mas sim, quando a peça é lida eu fico assim um bocado envergonhada, porque, pronto. Faz-me lembrar aquela situação mais ou menos comum nos meios jornalísticos, que é ter certos obituários de certas pessoas mais ou menos prontos. Sim. Pessoas sim. que Já estão quase lá. Exatamente, porque Sim. mais que se sabe, enfim, que pela lei da vida, mais tarde ou mais cedo vai acontecer, e então para nesses momentos as coisas estarem mais ou menos orientadas. Raquel, vamos fazer aqui uma pequena pausa, 1 minuto, para recapitular a conversa do teatro passado com o Dori Nigro. Enquanto pessoa negra, enquanto pessoa racializada, eu só tive consciência da minha negritude aos 16 anos de idade. Me lembro que na escola eu ocultava as fotografias do meu pai negro com medo de me revelar negro, né? Então mostrava a fotografia da minha avó branca. A minha relação com o teatro começa em Olinda, e através do teatro era uma forma também que encontrávamos ali de construir um outro futuro, não é? Porque para as pessoas negras, sobretudo para os meninos negros como eu, parece que só havia 2 futuros, ou era a morte ou era a cadeia. Uma das palavras-chave desse movimento que a gente faz é de desconstrução. A gente cresce sob esse mito, né? Acreditando no mundo que o português criou, não é, como algo benevolente, não é, como algo heróico. O manual nos ensina que a escravidão não é inerente às pessoas negras, então é quase como se negro fosse sinônimo de escravo, né? Como é que curamos um cancro? Negando, né? Ninguém nega um cancro, né? Então ela fala também do racismo, né? Ou seja, não é negando o racismo, não é que a gente vai curar. Sempre gostei de entrevistas, né? Eu sempre era muito fã do Jô Soares. O que mais me interessava era tentar encontrar na resposta dos entrevistados respostas para minha vida. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Foi assim no teatro de há 15 dias com o Dori Nigro, conversa que podem ouvir de novo no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Uma sugestão agora, Raquel. Sim, achei que podia ser giro falar de algumas coisas, de materiais que têm andado à volta também desta peça e destes assuntos que nós temos estado a falar. Um dos livros que li a propósito quando estava a fazer a pesquisa deste espetáculo, que foi uma revelação imensa, pronto, a Annie Ernaux, que agora, como ganhou o Prémio Nobel, também temos visto os livros dela a serem reeditados ou editados. Neste caso, Os Anos, porque a Annie Ernaux nesse livro faz no fundo conta a história do país e da França e de uma França durante 60 anos, conseguindo, através da história dos acontecimentos, falar de si própria e falar da história e da sua biografia. Portanto, é muito tocante, é um livro formalmente também muito bom e uma inspiração para mim e acho que para as pessoas que fazem trabalho autobiográfico. Também me lembrei de um livro que li há pouco tempo, que é o livro da Patrícia, que é um livro editado pela Ghost, pelo David Alexandre Gagnon, que é um livro, estamos a falar disto da morte e da vida, e é um livro em que ele pega um livro de autor, em que ele pega a Patrícia Almeida, era a mulher dele, era fotógrafa, e morreu há pouco tempo, e ele faz um livro muito bonito com as fotografias dela e com o material que ela estava a preparar para fazer um livro sobre a sua história da fotografia. E faz um livro em que, no fundo, celebra a vida dela, falando da sua morte. E um livro que chegou ontem, eu ainda não fui buscar, que é da Susana Moreira Marques, portanto que eu vou ler agora, e que se chama Lenços Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro, em que, porque eu li da sinopse, a Susana vai inspirar-se no livro da Maria Lamas, das Mulheres do Meu País, que vai ser também reeditado agora, supostamente, agora em abril. É um livro que a Maria Lamas escreveu em que percorria o país para retratar as mulheres do país, e que é um livro esgotadíssimo e que agora vai ser reeditado em fascículos, supostamente pelo público, em fascículos mensais, portanto é uma coisa importante. E a Susana, voltando à Susana, fez um livro agora em que também parece que vai procurar as mulheres do passado, inspirada por este livro da Maria Lamas. E que eu, ao ler a sinopse do livro, pensei, isto é parecidíssimo com o espetáculo que eu estou a fazer. Sim. Portanto, sai agora este mês, o meu chegou ontem, eu tenho que o ir buscar. Raquel, tenho para ti uma pergunta gravada por alguém que te é
bastante próximo artisticamente, o Miguel Castro Caldas. Uau! Eu não sabia. Há sempre uma pergunta Não olha, sabia, de um não fantasma sabia. que vem, Não, Miguel, não. que vem de além. Mas Vamos ouvir. vamos ouvir. Olá, Raquel. É muito difícil fazer uma pergunta assim fora de contexto, sem estar a olhar para ti, sem ver as paredes que estão à tua volta. Portanto, imagina que eu estou assim no meio do universo, no meio do espaço, e é daí que eu estou a fazer uma pergunta. Eu estou a olhar para os planetas ao longe, estou a ver as estrelas, estou no meio do ar, no meio do espaço, não sei o que é que me vai acontecer, não percebo nada do que está à minha volta. Como é que tu lidas com aquilo que não consegues explicar? Como é que tu lidas com aquilo para o qual não há resposta? Como é que tu lidas com aquilo que não consegues controlar na tua vida? Ai, é quase comovente esta pergunta. É uma pergunta que acho que dava tempo para outro podcast. Não sei se lido muito bem, na verdade. Ou seja, a minha espiritualidade não terminou no momento em que eu saí dos Salesianos, em que tive uma educação bastante católica e uma relação com o divino que era pelo menos mais regrada, ou mais que tinha balizas, não é? E que tinha formas de contacto e rituais. E, portanto, acho que há um lado da minha vida que quase não é desligado, mas que não sabe, que não tem respostas, não é? E que não sabe muito bem como lidar com o inexplicável. Não sei se isso com a idade também volta, mas acabei por ter uma vida levar a vida de uma forma se calhar um bocado pragmática e um bocado a tentar, lá está, e voltamos a falar, se calhar é uma boa maneira de encerrar isto, portanto a tentar, neste momento acho que estou mais a tentar lidar com não querer controlar tudo e com não querer ser tão perfeccionista e não querer delegar isso, perpetuar isso no legado que estou a deixar às minhas filhas, mas sim de ser uma pessoa mais desprendida e mais em que não quero ter o controle de tudo, mas é um caminho que tenho tentado desbravar da melhor forma. Para terminar, Raquel, eu gostava de lançar este desafio, vá lá, se te fosse dada esta hipótese, que pessoa da tua árvore genealógica é que gostavas de conhecer? Daqueles 300 que desenterraste, gostavas de estar frente a frente com qual? Talvez uma das perguntas que surgiu com a peça, portanto, a minha trisavó casou com um tio, e nós temos andado a tentar falar sobre isso, porque é que ela terá casado com aquele homem, e ela no fundo é quase o início deste filão que eu tenho seguido, e eu gostava de falar com ela e perceber como é que foi a vida dela e porque é que aquilo aconteceu, como é que foi a vida dela depois. Ela teve 5 filhas, portanto acho que era a minha trisavó Palmira, acho que era. Por outro lado, gostava também muito de ter mais tempo com a minha avó materna, que é no fundo a pessoa mais próxima e que está mais perto da morte, digamos assim. E acho que agora que ela está a desaparecer, era a pessoa com quem eu gostava de, se calhar, de conseguir privar mais tempo. Raquel, obrigada. Obrigada eu. Por esta conversa. A Raquel Castro foi convidada deste teatro. As Castro, o espetáculo vai estrear em junho, já não falta muito, em Tomar. O teatro, este e outros episódios estão disponíveis no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple e Google Podcasts. Encontramos-nos daqui a 15 dias.